E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise estruturada. Hoje a gente vai mergulhar direto numa resenha super detalhada e profunda do volume 7 da obra de Sigmund Freud, cobrindo ali aquele período crucial entre 1901 e 1905. Esse texto é literalmente a ponte entre as pesquisas teóricas iniciais dele sobre os sonhos e o nascimento, que foi meio caótico, mas totalmente revolucionário, da psicologia clínica moderna. É aquele momento exato em que a teoria sai dos livros e bate de frente com o sofrimento humano real, ali na prática da sala de consulta. Olha só que interessante a linha do tempo dessa história toda. Em outubro de 1900, o Freud começou a tratar uma jovem de 18 anos, que ficou conhecida pelo pseudônimo de Dora. Foi um tratamento super breve, durou só 3 meses. Logo em janeiro de 1901, ele já tinha terminado de escrever o manuscrito desse caso, que a princípio ia se chamar Sonhos e Histeria. Só que, curiosamente, ele guardou esse texto na gaveta por 4 longos anos. Ele hesitou mesmo em lançar. O material só foi publicado em outubro de 1905, exatamente na mesma época em que ele lançou os polêmicos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. E hoje esses 2 textos andam juntos, formando o coração desse volume 7. A nossa agenda de hoje está dividida em 6 partes bem dinâmicas. 1. Visão geral da obra. 2. O enigma da histeria. 3. A teoria da sexualidade. 4. Conceitos técnicos detalhados. 5. Os 5 pontos principais. E 6. Por que ler esta obra hoje? Então vamos lá, começando pela seção 1. Visão geral da obra. Afinal, o que faz desse volume específico o tal duelo perdido na história da psicanálise? O grande lance aqui é que esse livro funciona como uma ponte definitiva. Lá no ano de 1900, o Freud tinha lançado A Interpretação dos Sonhos, que era um trabalho super denso e altamente teórico. A comunidade médica da época olhou para aquilo com uma frieza tremenda, meio que questionando, tá, mas como analisar símbolos de sonhos vai curar alguém na prática médica de verdade? O caso clínico da Dora foi a grande resposta do Freud para todo esse ceticismo. Ele mostra pela primeira vez a aplicação prática daquelas teorias de sonhos em sintomas clínicos urgentes, como a tosse nervosa crônica e a perda repentina de voz que a paciente tinha. Ele prova que os sonhos não são só ilusões noturnas, mas sim caminhos estruturados para o trauma que estava bloqueado voltar à consciência. E isso já puxa a gente direto para a seção 2, o enigma da histeria, onde a gente percebe que o verdadeiro mistério não eram os sintomas da Dora em si, mas a forma absolutamente engenhosa como a mente dela criava tudo aquilo. Nessa parte, a gente consegue ver um contraste incrível de como a técnica clínica evoluiu. O método antigo focava só no sintoma isolado, né? O médico tentava caçar aquele sintoma e eliminar ele à força, geralmente usando hipnose ou sugestão direta. Mas é aqui que entra um método novo e revolucionário, a associação livre. O Freud percebeu que tentar arrancar o sintoma à força não adiantava nada para lidar com a complexidade da mente humana. Em vez disso, o paciente é quem passa a guiar a sessão. Ele chegou a comparar a narrativa de um paciente a um rio que não dá para navegar, cheio de pedras e lacunas. E é justamente o trabalho analítico, paciente, sempre guiado pelos sonhos e pelas falhas na fala, que vai preenchendo essas lacunas e faz o rio voltar a ser navegável de novo. Entrando agora na seção 3, a teoria da sexualidade. Afinal, é impossível entender o caso da Dora sem essa base teórica que balançou a sociedade daquela época. Uma das ideias mais audaciosas e que foi um verdadeiro escândalo para a sociedade conservadora de 1905 foi a afirmação de que as psiconeuroses são o negativo das perversões. Mas o que isso quer dizer na prática? Basicamente, foi documentado que o desenvolvimento humano começa com uma disposição sexual infantil bem ampla. Só que com as regras impostas pela sociedade, certas pulsões são rigidamente recalcadas, ou seja, reprimidas. Quando uma pessoa desenvolve uma neurose, os sintomas histéricos dela são justamente essas pulsões lá da infância tentando escapar desesperadamente. E como elas não acharam uma saída normal, acabam se disfarçando de doenças físicas. Ou seja, a neurose é o exato oposto, o negativo fotográfico, daquilo que seria considerado um desvio se fosse vivido abertamente. Bom, para a gente realmente captar o peso desse material, a gente precisa traduzir a teoria. Vamos para a seção 4, conceitos técnicos detalhados. Vamos descomplicar esse jargão. O primeiro deles é a complacência sonática. O Freud argumenta que um conflito mental não vira um sintoma físico num passe de mágica. O corpo precisa colaborar, digamos assim. Por exemplo, se a paciente já tem uma irritação crônica na garganta, esse órgão mais frágil meio que se oferece como um palco.
Aí o conflito psicológico se agarra nessa fragilidade física para poder expressar o sentido dele, gerando uma tosse incontrolável ou uma perda de voz. É literalmente um casamento perfeito entre o psicológico e o biológico. O segundo conceito é o famoso recalcamento ou repressão. Essa é a verdadeira pedra fundamental da psicanálise. A ideia é que quando a mente esbarra num desejo ou numa memória insuportável, ela aciona um alarme automático de defesa e bloqueia isso da consciência. Só que, e aí é que está o perigo, bloquear não significa destruir. O desejo continua ali, vivendo a Silva, preso no escuro do inconsciente, carregado de energia, tentando fugir de forma disfarçada. E é exatamente essa tentativa constante de fuga que gera a doença nervosa. Mas olha só, nem tudo é patologia, e a sublimação prova isso. É um mecanismo de defesa brilhante e super produtivo. Em vez de reprimir impulsos primitivos até a pessoa adoecer, a mente redireciona tudo isso para algo grandioso. Pensa numa agressividade bruta virando a precisão absoluta de um cirurgião, ou então impulsos primitivos virando a criação de uma obra de arte imortal. É energia bruta sendo desviada do seu objetivo original para alimentar grandes realizações culturais e profissionais. E, por fim, a libido. Para ler esse volume do jeito certo, a gente não pode achar que libido é só um sinônimo de desejo. O Freud via libido como uma energia mesmo, uma força mensurável, que funciona quase como uma moeda ou um combustível interno. Essa energia sofre flutuações, muda de um objeto para o outro, pode ficar estagnada e causar dor, ou ser brilhantemente sublimada na arte. Ela é a engrenagem invisível que move toda a maquinaria da nossa mente. Tendo explorado toda essa base teórica pesada, vamos para a seção 5, os 5 pontos principais. Hora de resumir a ópera toda. Esses 5 pontos aqui são o verdadeiro suco da obra. Ponto 1. Os sonhos são a via de acesso mais direta para a mente, eles burlam as defesas para expor aquele material escondido. Ponto 2. Nenhum sintoma histérico é por acaso. Ele sempre une aquela complacência do corpo a um sentido psicológico reprimido. Ponto 3. O comportamento adulto é construído sobre a sexualidade, que atua desde a primeiríssima infância. Ponto 4. As neuroses são o negativo das perversões manifestas. E ponto 5. Na prática, a técnica exige abandonar a ilusão de controle. A gente precisa deixar o paciente falar livremente, partindo só daquilo que o inconsciente decide mostrar naquele dia. E para amarrar tudo isso com chave de ouro, chegamos à seção 6. Por que ler esta obra? Sério, porque profissionais modernos, ou qualquer pessoa interessada na mente humana hoje, deveria investir tempo escavando um caso clínico de 1901 e uma teoria de 1905. A ciência não evoluiu absurdamente de lá para cá? A resposta começa com essa citação incisiva do próprio Freud. A obra nos ensina que ignorar verdades desconfortáveis sobre a natureza humana torna impossível qualquer entendimento genuíno. A gente vê no texto um pesquisador enfrentando uma resistência social gigantesca para simplesmente não julgar, mas sim encarar as engrenagens ocultas da mente exatamente como elas são construídas, mesmo quando elas são assustadoras, primitivas e cheias de contradições. No fim das contas, ler essas origens não é sobre decorar dogmas do passado como regras intocáveis. É sobre testemunhar a evolução de um método em tempo real. Acompanhar o raciocínio dele dissecando os sonhos da Dora, ver ele tropeçar, ajustar a técnica com humildade e conectar uma tosse a dores emocionais do passado, tudo isso força a gente a desenvolver um pensamento muito mais afiado. Capacita quem está estudando a olhar bem além da superfície e a mergulhar nas causas reais do comportamento. É a leitura histórica que afia a nossa capacidade analítica moderna. A nossa mente fala o tempo todo num esquecimento bobo, num sintoma físico inexplicável e, principalmente, através dos nossos sonhos. E isso deixa uma reflexão final muito poderosa. Se a gente prestasse mais atenção nas lacunas e nas falhas das nossas próprias narrativas diárias, o que será que o nosso inconsciente estaria tentando nos dizer hoje? Fica aí o convite para a gente continuar explorando esses textos fantásticos, porque o estudo da mente nunca se esgota. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise estruturada com a gente e até o nosso próximo encontro.